Isaías, capítulo de número 26. Isaías, capítulo de número 26. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus lhe pôs a salvação por muros e baluartes. Abri vós as portas, para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada. Abate-a, humilha-a até a terra e até o pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. A vereda do justo é plana. Tu, que és justo, aplanas a vereda do justo. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma suspiro de noite por ti, e com meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente. Porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade, e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está levantada, mas nem por isso a veem. Porém verão o teu zelo pelo povo, e se envergonharão, e o teu furor por causa dos teus adversários, que os consuma. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras, tu as fazes por nós. Ó Senhor, Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas graças a ti somente é que louvamos o teu nome. Mortos não tornarão a viver, sombras não ressuscitam, por isso os castigaste e destruíste, e lhes fizeste perecer toda a memória. Tu, Senhor, aumentaste o povo e tem sido glorificado, e a todos os confins da terra dilataste. Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Como a mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará luz aos seus mortos. Vai, povo meu, entra nos teus quartos, e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento até que passe a ira, pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Até aqui, meus irmãos. Eu gostaria de reler com os irmãos o versículo de número 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Essa semana eu fiz uma pergunta rápida no Google, da seguinte maneira: nos últimos 6.000 anos de história, quantos anos a humanidade não viu uma guerra? E a resposta foi que, infelizmente, raramente, nós temos um ano da história, de toda a história da humanidade, que não podemos dizer que não tenha havido algum conflito.
entre civilizações, ou entre reinos, nações, até mesmo tribos, conflitos até nas esferas sociais mais pequenas, tais como a família. A história da humanidade é uma história de conflitos. Nós vivemos num mundo em confusão. E isto porque, conforme nós lemos na Escritura Sagrada, desde os primórdios da humanidade, nós, seres humanos, como raça, escolhemos o caminho do pecado. Escolhemos nos afastar de Deus. E Deus é paz, e onde não há Deus, consequentemente, não há paz. Para o perverso, diz a Escritura, não há paz. De modo que, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos também os resultados constantes nas vidas das nações por causa desse afastamento de Deus. Pelo menos umas 200 civilizações já existiram e desapareceram na história da humanidade. E assim, meus irmãos, quando a gente olha, por exemplo, para o livro de Isaías, nós vemos que por causa disso, por causa desse afastamento do Senhor, uma das coisas que mais acontece é o juízo de Deus contra as nações. Se você voltar aqui algumas páginas do livro de Isaías, você vai ver, por exemplo, capítulo de número 15, começando do capítulo 15, poderia começar até antes, profecia contra Moabe. Depois, se você olha o título do capítulo 17, profecia contra Damasco e Efraim. Capítulo 18, profecia contra a Etiópia. Capítulo 19, profecia contra o Egito. Capítulo 20, profecia do cativeiro dos egípcios e dos etíopes. Capítulo 21, profecia contra a Babilônia, profecia contra Dumá, profecia contra a Arábia, profecia contra Jerusalém, no capítulo 22. Capítulo 23 e 24, profecia contra Tiro. E todas essas palavras, todas essas profecias, são palavras de Deus, dizendo a essas nações que por causa do seu orgulho, por causa das suas idolatrias, porque eram nações governadas por gente pecadora e habitadas por gente que amava o pecado, estas nações seriam destruídas. Essas nações seriam assoladas, até mesmo a nação de Israel seria castigada por causa dos seus pecados. Mas em meio a tudo isto, em meio a todos os conflitos que envolvem as nações e os indivíduos e as famílias, a Bíblia diz que existe um povo a quem Deus separou, a quem Deus ama, pessoas que nele confiam, de modo que aqui nos capítulos 25, 26 e 27 de Isaías, a palavra de Deus é em outro sentido. Então você olha para o capítulo 25 e o título dele é Cântico de Louvor pela Misericórdia Divina. Você olha para o capítulo de número 27, o título é Deus ama o seu povo e o salva. E se você volta para o capítulo 26, que nós lemos, o título é Cântico de Confiança na Proteção Divina. Porque esses 3 capítulos aqui nos dizem que Deus, ao mesmo tempo em que julga o mundo por causa das suas iniquidades, separa um povo para si. E a esses a quem ele separa, aqueles que o temem, aqueles que nele confiam, Deus promete que está preparando uma cidade elevada, uma cidade santa, onde os ímpios não mais existirão e onde os justos viverão ressuscitados pelo poder de Deus. A proclamação da palavra, então, é no sentido de trazer salvação para aqueles que amam o Senhor. De tudo aquilo que ele está dizendo, então, meus irmãos, eu gostaria de, para a nossa meditação nesta noite, separar esta promessa, este mandamento que contém uma promessa maravilhosa para aqueles que amam o Senhor. E ele diz assim: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. O que significa isso? O que significa
dizer que o Senhor é uma rocha eterna. Assim como hoje, nos dias do profeta Isaías, o mundo sempre foi um lugar muito perigoso. Ainda mais naquela época em que muitas regiões eram desertas e para você se deslocar de uma cidade para outra, os caminhos eram muitas vezes tortuosos, perigosos. Além disso, nação contra nação se levantava constantemente. Um mundo cheio de inimigos, cheio de bandidos, cheio de sequestradores de homens que sequestravam as pessoas para vender como escravas, de tal modo que as tribos, as populações, as nações sempre procuravam construir as suas cidades em lugares elevados, sobre rochas bem elevadas. E por que isto? Primeiro, porque quando você está num lugar bem alto e vem um inimigo, de longe você vê quando o inimigo está se aproximando. E ali, então, se torna, por causa disso, um lugar mais seguro. Uma outra razão é que as rochas, elas são assim, esses elementos da natureza, por assim dizer, são sólidas, são fortes. Se você está pisando sobre a rocha, você está pisando sobre um solo que não vai ceder debaixo de você. Além disto, eles costumavam, na antiguidade, usar as rochas como lugar de abrigo durante as tempestades. Então, alguém estava andando por um lugar deserto, viajando, e vinham aquelas tempestades terríveis. O que eles faziam? A primeira coisa era procurar uma rocha para se abrigar. Ou então uma rocha nos dias escaldantes era um lugar de proteção contra o sol. Isto é, rocha, quando nós lemos na Escritura Sagrada, para os antigos, era um lugar de sustento, era um lugar de abrigo, era um lugar de proteção, era um lugar de sombra, era tudo de bom que você pode imaginar num lugar perigoso. Você tinha na rocha o lugar onde você poderia se fortalecer, se renovar e se abrigar. Bem ao contrário dos tijolos com os quais eles construíam as suas casas, as rochas são materiais permanentes. Ora, quando a Bíblia diz que o Senhor Deus é uma rocha eterna, o que ela está dizendo, o que ela está declarando para nós, é que o coração de Deus é sempre um lugar de descanso para as nossas almas. Está dizendo que o Senhor é um lugar onde nós podemos nos abrigar contra as armadilhas de Satanás. É um lugar de segurança, é um lugar de proteção contra as tempestades da vida. É um lugar onde nós podemos descansar das coisas que trazem tantas aflições para a nossa alma. Está dizendo também que o nosso Deus, assim como uma rocha, ele é constante. Ele não é como um tijolo frágil que qualquer coisa o despedaça. Ao contrário, ele é firme, ele é confiável. E se você confia nele, se você se abriga nele, você está protegido. Confiai no Senhor, ele diz, porque o Senhor é uma rocha eterna. Agora eu quero relacionar aquilo que o profeta diz nesse texto com aquilo que mais tarde ele vai falar lá no capítulo de número 28. No versículo de número 16, o Senhor Deus falando, se dirigindo ao seu povo, capítulo 28, versículo 16, ele diz assim: portanto assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge. Qual a diferença entre uma pedra e uma rocha? A diferença é que a pedra é tirada da rocha. É uma pedra, é um pedaço da rocha que é esculpido, que é preparado e que vai ser usado como alicerce de um edifício. Então, o que Deus está dizendo aqui é que ele já havia em Sião, a cidade do monte do Senhor, uma pedra valorosa, já preparada, fundamental, firme, na qual as pessoas deveriam crer. Quem crer nessa pedra fundamental, ele diz, não foge, ou como diz outra tradução, nunca ficará confundido.
nunca ficará confuso nesse mundo atribulado. Agora você veja, nos dois textos em que nós lemos, o Senhor Deus diz assim, primeiro no primeiro texto, confiai no Senhor, porque o Senhor é uma rocha eterna. E a mesma coisa que ele diz no capítulo 26, quando ele diz confie nessa rocha, agora ele diz confie nessa pedra. Você já experimentou confiar numa pedra ou numa rocha? É claro que, falando literalmente, você não tem como confiar em alguém que simplesmente não é uma pessoa. Mas isso quer dizer para nós, meus irmãos, que, diferente de uma rocha no sentido literal, aquele em quem nós podemos confiar é uma pessoa. E a Bíblia Sagrada, ela é cristalina ao nos explicar quem é essa pedra estabelecida pelo próprio Deus em quem nós devemos confiar? Essa pedra eleita de Deus. Por favor, abra sua Bíblia lá em 1 de Pedro, capítulo 2. A gente vai ler a partir do versículo 4. Eu quero ler com os irmãos até o versículo 8. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 em diante, está escrito assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Como eu disse para os irmãos, o texto bíblico é cristalino ao dizer quem é essa pedra que Deus estabeleceu. Essa pedra é Jesus. Para alguns, diz a Escritura, será a pedra de tropeço, porque não darão a ele o devido valor, não colocarão nele a sua fé. Mas ele diz aqui, para vocês, os que creem, é uma pedra preciosa. E juntos com essa pedra vocês estão sendo edificados casa espiritual de Deus. Jesus é a pedra angular e também a nossa rocha eterna. Sobre ele nós alicerçamos a nossa vida. Sobre os seus ensinamentos, nós assentamos a nossa fé e edificamos o nosso modo de viver nesse mundo. Você se lembra do que Jesus falou em João capítulo 14, versículo 1? Os irmãos se lembram, ele disse assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. O que Jesus está dizendo é a mesma coisa que Isaías. No capítulo 26, Isaías diz, confiai no Senhor. No capítulo 28 ele diz, confie nessa rocha que eu estabeleci em Sião. E Jesus diz em João 14, não se turbe o vosso coração, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar para vocês. Se não tivesse lugar, eu diria para vocês, mas há, então não fiquem perturbados com nada neste mundo. Você confia em Deus? Você confia naquele que te criou, que trouxe você à existência? Aquele que cada dia da sua vida te sustenta? Você confia que Ele é sábio e todo-poderoso? Confia na palavra dEle? A mesma confiança que você tem no Pai, tenha no Filho, tenha no Senhor Jesus Cristo. Segundo, o que significa confiar no Senhor, ou confiar no Senhor, melhor dizendo? Primeiro, significa ter uma atitude de mente e de coração de serena certeza de fé. Significa saber na mente e no coração que se Deus falou, está falado. Que nós podemos confiar no caráter dele, porque ele é fiel.
porque ele é verdadeiro, porque ele é honesto. Significa ter os nossos pensamentos firmados no caráter imutável de Deus, porque se ele é como uma rocha, o seu caráter é imutável. Então vamos voltar para o texto de Isaías 26, e eu gostaria de ler agora com os irmãos o versículo de número 3. Versículo de número 3 de Isaías 26 diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Veja, tem duas sentenças aqui, duas frases que são paralelas: firmeza de propósito e confiança em Deus. A palavra firmeza aqui, aquele cujo propósito é firme em ti, na versão corrigida está escrito assim: porque ele tem a mente firmada no Senhor. E o que significa isso? Deus conserva em paz, em perfeita paz, aquele cuja disposição interior, aquele cuja atitude de alma está voltada para Deus. O propósito dele é firme no Senhor, a confiança dele está no Senhor, e ele vai então conservar em paz aquele que tem um coração dessa maneira. Por favor, vamos para o capítulo 30 agora de Isaías, versículo de número 15. Está escrito assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes, está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Mas não quisestes. Capítulo 30 aqui, Deus está falando aos israelitas que estavam preocupados com a invasão da Assíria. A Assíria era o império que estava ameaçando Israel naqueles dias. E muitos israelitas estavam dizendo assim: vamos fazer uma aliança com o Egito. Se nós fizermos uma aliança com o Egito, certamente eles, os egípcios, nos salvarão. Acontece que você sabe, lá no profeta Jeremias, falando a respeito do mesmo assunto, lá no capítulo 17, Deus diz assim: maldito o homem que confia no homem, e que faz da carne mortal a sua força, a sua salvação, o seu braço. E Deus está dizendo aqui para os israelitas: sosseguem, não confiem no homem, não confiem no Egito. Em vocês se converterem e sossegarem, nisto está a salvação de vocês. Parem com essa agitação, parem de buscar a salvação em outros lugares que não seja o Senhor. Sossega, serena, fica quieto, confia em mim. Mas vocês não quiseram, diz o Senhor. Você quer ver um exemplo de serenidade no meio da tribulação? Por favor, abra lá em Atos capítulo 16. Vamos ler do versículo 22 até o versículo 25. Atos 16, de 22 a 25, diz assim: levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Paulo e Silas, na prisão na cidade de Filipos, por causa do Evangelho de Jesus. Os guardas romanos, os pretores, quando a população se revoltou contra os missionários, vieram, prenderam-nos, açoitaram-nos e depois os acorrentaram no cárcere interior. Era um cárcere que ficava no subsolo e ali eles ficaram acorrentados. Você sabe, missionários cristãos são muito perigosos, não é? O diabo tem um medo dos missionários cristãos tão grande que, para a proteção da cidade, eles foram colocados ali. E o que é que, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam fazendo, amarrados ali no cárcere interior?
estavam dando louvores a Deus, estavam cantando músicas de louvores ao Senhor, dando testemunho, mostrando como, apesar das dificuldades pelas quais eles estavam passando, o seu coração estava em paz. Eles confiavam no Senhor. Me faz lembrar de uma irmãzinha que certa vez hospitalizada, em estado grave, entre a vida e a morte. E do lado do leito em que ela estava, uma outra senhora. E essa senhora muito preocupada, chorando, literalmente chorando, e dizendo: meu Deus, eu vou morrer. Ai, o que vai ser de mim? Eu não vou passar dessa noite. E de repente ela olhou para nossa irmãzinha e disse assim: e você não tem medo de morrer, não? E a irmã respondeu: eu não. Eu tenho Jesus. E se eu morrer, eu vou estar com Ele. E aí que foi que a outra chorou mais ainda, porque não conhecia Jesus. Mas pastor, a gente está vivendo num mundo que está terrível. Pastor, é terremoto. Estão dizendo que tem uma junção de placas tectônicas agora lá nos Estados Unidos, que nunca sofreu tanta pressão nos últimos 1000 anos quanto agora. E que pode acontecer a qualquer momento um terremoto tão terrível que pode acabar com a nação, com o país. Pastor, é sequestro para todo lado. Pastor, é guerra e rumores de guerras, e bandidos, e gente má. E pastor, o meu marido, ai que homem terrível. Pastor, é conflito dentro de casa, é doença, é depressão, e é isso, e é aquilo, eu não aguento mais, o que vai ser de mim? O que vai ser do futuro? Irmãos, no mundo tereis aflições. Quem disse que seria diferente? No mundo tereis tribulações, tereis enfermidades, tereis lutas. Mas tem de bom ânimo, Jesus venceu o mundo. Jesus mora dentro do teu coração. Tu, Senhor, conservarás em paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Jesus venceu a morte, irmãos. Jesus está vivo e Jesus está conosco. Terceiro, o que significa confiar no Senhor perpetuamente? Significa confiar sempre. Significa confiar para sempre. Significa confiar em qualquer ocasião. Significa que na prosperidade saber que a prosperidade vem do Senhor, mas também significa, nas adversidades, saber que todas as coisas estão sob o controle do Senhor. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado quanto ser honrado. Tanto sei ter fartura como ter escassez. Tanto sei estar abatido, como sei ser fortalecido. É o que nos ensina o Espírito Santo. Significa confiar que o Senhor sempre esteve comigo. Significa confiar que o Senhor agora está comigo. E significa também confiar que o Senhor nunca me deixará, porque Ele tem dito: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Uma das verdades que mais trazem conforto ao nosso coração, meus irmãos, voltando ao profeta Isaías, lá no capítulo 46 agora, de Isaías, capítulo 46, do versículo 1 até o versículo de número 5. Na verdade, vamos destacar apenas depois os versículos 3 e 4, mas vamos ler desde o 1 até o 5. E Deus diz assim: Bel se encurva, Nebo se abaixa, os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que costumáveis levar são canseira para as bestas já cansadas. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam. Não podem salvar a carga,
eles mesmos entram em cativeiro. Bel e Nebo, que são mencionados aqui no versículo 1, eles são dois deuses babilônicos. E como todos os deuses babilônicos e egípcios e gregos e todos os ídolos, eles eram feitos de materiais perecíveis, de madeira, de gesso, de barro, de pedras preciosas, de ouro, de prata, e tudo isso é destrutível. Pois bem, e quando esses deuses feitos por mãos humanas precisavam ir de um lugar para outro, eles têm pernas, mas não andam. Então eles precisavam ser colocados em cima de animais e os animais os transportavam. Agora, o que acontece? Se o animal tropeçar, o que acontece com esse Deus em cima do animal? Ele cai junto, ele tropeça. Se o animal se levanta, ele se levanta. Se o camelo se ajoelha, aquele Deus vai junto, não é? E vão juntos com eles aqueles que os adoram também. Mas, diz o versículo de número 3, que o Deus de Israel é diferente. Ele não precisa ser carregado por animal nenhum. Ele não precisa ser carregado por ser humano nenhum. Versículo 3, ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós, a quem carrego desde o nascimento, e levo nos braços, desde o ventre materno, até a vossa velhice, eu serei o mesmo, e ainda até as cãs, eu vos carregarei, já o tenho feito, levar-vos-ei, pois, carregar-vos-ei, e vos salvarei. Você consegue entender que é isso que Deus está falando a respeito da tua vida? Desde que você estava no ventre da tua mãe, era Deus que estava te carregando. Não teve um momento em que você viveu nesse mundo pelas suas próprias forças. Desde que você estava lá, Ele tem carregado você. E sabe até quando Ele vai carregar? Até o fim. Não te deixarei, não te desampararei. Diferente de um homem a respeito de quem ouvi alguns anos atrás. Esse homem era um escultor e ele fazia muitas obras sacras, muita arte sacra. Quando esse homem estava já no seu leito de morte, moribundo, ele foi visitado pelo sacerdote. E depois de haver orado, o sacerdote levantou uma imagem e disse para aquele homem: contemple o seu Deus. E o escultor respondeu: ai de mim, fui eu que o fiz. Não, o teu Deus não foi você que fez. Ao contrário, o teu Criador fez você. Você não precisa depender de uma imagem que você criou. Aliás, não confie em nenhuma imagem de escultura, porque nenhuma imagem de escultura reflete o mínimo da glória de Deus. Confie somente no Senhor. Confie naquele cujas mãos trouxe você à existência. Quando eu tinha 18 anos de idade, um dia eu estava atravessando uma rua, e de repente surgiu na esquina um carro totalmente descontrolado e a toda velocidade. Quando eu vi aquele Chevette branco, a próxima coisa que eu vi foi as pessoas me carregando já dentro do hospital para a sala de cirurgia. E se eu tivesse morrido ali? Eu não morri, e eu fico pensando, quando eu lembro do assunto, como através de vários momentos neste mundo, Deus me carregou. Eu tive Covid 3 vezes. Alguém aqui teve mais do que eu? Vários de vocês tiveram, né? Covid. Estão aqui, não estão? Mas e se eu tivesse morrido lá com 18 anos de idade? Onde é que eu estaria? Eu teria sido carregado nos braços do Senhor do mesmo jeito. Estaria com Ele da mesma maneira. Porque Ele diz àqueles que creem no Senhor Jesus: eu carrego você. Com certeza você está nos braços do Pai, seja qual for a ocasião. Eu desejo concluir a nossa meditação, irmãos,
trazendo à nossa memória aquela conhecida parte do poema de Abacuque, que ele escreveu para que fosse transformado numa canção e cantada na igreja. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Abacuque, capítulo 3, mas antes da gente ler, eu peço que você examine o seu coração. Alguma coisa tem sido motivo de tristeza para você? Alguma pessoa? Algum pecado seu? Algum conflito na sua alma? Alguma coisa, alguma circunstância tem sido motivo de aflição para você, ou de choro, ou de insônia, ou de preocupações? Nós vamos orar daqui a pouco, e quando nós formos orar, eu quero pedir que você faça uma lista das suas tribulações e apresente ao Senhor. Coloca diante do Senhor aquilo que tem sido razão de conflito para a tua alma, para o teu coração. Apresenta diante do Senhor, dizendo assim com Abacuque, capítulo 3, versículos 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. E veja como ele termina: ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Isso é para ser cantado. Isso é para ser usado como louvor ao Senhor. Não importam as circunstâncias.